a gente se desenvolve? É uma boa pergunta. Cara, eu acredito que a gente se desenvolve nos tratando como um empreendimento, nos tratando como o maior de todos os empreendimentos. Quando você está no empreendimento, né, todos os dias você pensa o que eu posso fazer hoje para que esse empreendimento ele seja melhor, né? O que eu posso fazer hoje para aprimorar determinados processos, o que posso fazer hoje para que esse empreendimento cresça. E muitas vezes falta para nós essa ótica, essa mentalidade, né, de nos tratar também como um empreendimento. O que eu posso fazer todos os dias para que eu cresça? O que eu posso fazer todos os dias para que eu amadureça? O que eu posso fazer hoje? O que eu posso fazer agora que vai me conduzir a uma jornada evolutiva? Né? Eu acho que a partir do momento que a gente segue, né, imbuído dessa pergunta, imbuído dessa mentalidade de nos tratar como empreendimento, eu acho que a gente avança, eu acho que a gente melhora, porque, né, Descartes, ele dizia, penso, logo existo. Mas realmente, né, se a gente for parar para analisar, a gente vai ver que essa frase de Descartes está um pouco incompleta, né? Porque a verdade é pergunto, logo penso, penso, logo existo. Então, tá faltando o pergunto, né? E muitas vezes o perguntar é o mais importante, porque as perguntas é que, de uma certa forma, nos move. Uma pessoa que ela quer se desenvolver, ela precisa perguntar a si mesma, o que eu preciso desenvolver em mim? Quais são as minhas deficiências? Aonde eu estou errando? Você vê que é as perguntas que nos conduzem ao processo. Muitas vezes as pessoas elas gostam muito, né, de perguntar, porque realmente é uma coisa que elas não têm tanto entendimento, que é acerca do autoconhecimento, né? Como eu me conheço melhor, né? Quando uma pessoa ela se pergunta algo, ela já está, de uma certa forma, exigindo a resposta de um fragmento do que ela é. Quando eu me pergunto, por exemplo, por que eu estou errando e como posso acertar, eu basicamente estou exigindo uma resposta que faz parte de mim, que é de como eu estou errando, como posso acertar. E a partir do momento que eu ponho o meu cérebro para ir em busca dessa resposta, eu, de uma certa forma, já começo a pensar nisso. E o meu trabalho de pensar nisso, de trabalhar isso, me conduz à resposta para essa pergunta. E quando encontro a resposta para essa pergunta, eu inicio um processo de desenvolvimento para que eu, de uma certa forma, possa me desenvolver. E depois que eu encontro essa resposta, eu não me escondo, eu não me omito, mas eu jogo a bola do outro lado do muro e depois eu corro para pegar. Isso aqui é muito interessante. Às vezes nós lidamos com a vida, sabe, de uma forma muito descompromissada. Às vezes nós lidamos com nós mesmos de uma forma muito descompromissada. Muitas vezes a gente se pega com pensamentos negativos, a gente se pega retroalimentando um estado profundo de tristeza.
Muitas vezes a gente pega retroalimentando, remoendo, ruminando os nossos fracassos, né? Aquele momento em que a gente fica o tempo todo pensando no quanto nós fracassamos e no quanto o sucesso nos falta, o quanto eu caí, e muitas vezes os poucos momentos em que eu andei de pé, né? E a gente muitas vezes fica ruminando isso, ruminando, e a gente entra numa coisa que eu gosto de chamar de espiral da morte. O que é a espiral da morte? É aquele momento que eu retroalimento a negatividade que é em mim. Negatividade não foi feita para ser alimentada. Tristeza não foi feita para ser alimentada. Uma das coisas que a gente tem que buscar o tempo todo, alimentar e retroalimentar, é a positividade. É a nossa capacidade de viver de uma forma otimista, e a vida de uma forma otimista nos conduz a um estado de espírito otimista. E a partir do momento que temos um estado de espírito otimista, isso não quer dizer que em determinados momentos esse estado de espírito possa ser abarcado pela tristeza. Não. Ninguém é blindado da tristeza. Ninguém é blindado da tristeza. Por quê? Porque o nosso cérebro, a nossa psique, ela está sempre em estado de desequilíbrio. Ela está sempre em estado de desequilíbrio. Em determinados momentos, nós estamos pensando no que é bom, em outros momentos, estamos pensando no que é mal. E é comum. É comum. Por quê? Porque nós, o tempo todo, está exposto a essas coisas. Né? A própria Bíblia diz que a Bíblia, inclusive, é uma fonte de conhecimento fantástico, né? E ela diz, você está exposto ao bem e ao mal, né? Eu te exponho ao bem e ao mal todo o santo dia. E a partir do momento que você é exposto ao bem, você aprende o bem. E quando você é exposto ao mal, você também aprende o mal. E por aprender o bem e por aprender ao mal, né? Se nós formos olhar meio pela ótica do funcionamento da mente, a gente vai ver que a gente registra na memória as coisas, as experiências boas, assim como também registramos na memória as experiências maléficas. E se o nosso pensamento ele é produto daquilo que é lido da memória, isso quer dizer que esses registros influenciam os nossos pensamentos. Então aí está explicado. Está explicado o motivo pelo qual em determinados momentos nós somos positivos e em outros momentos nós somos negativos. Por quê? Porque em determinado momento nós estamos produzindo pensamentos que são frutos de uma leitura de uma área da nossa memória que basicamente ela está abarcada por negatividade. Em outros momentos nós estamos lendo uma outra área da memória que ela é abarcada por positividade, né? E, Eric, peraí, então, o otimista, como fica nessa história? Porque se o tempo todo eu basicamente faço uma transmutação do meu estado de espírito, como eu vou ser otimista? É uma ótima pergunta. E a resposta é muito simples. É gerenciando a mente. Qual é o grande motivo pelo qual as pessoas hoje são escravas da própria mente? É porque não tem gerenciamento. Não tem gerenciamento. Pergunto, logo penso, penso, logo existo. A partir do momento que eu ponho em xeque aqueles pensamentos negativos, eu começo a enfrentar eles. É aí que eu começo uma transformação na minha mente. Por quê? Qual é o grande problema?
Eu deixo os pensamentos negativos conduzirem a minha vida. Eu deixo aqueles pensamentos que me causam ansiedade, que me causam tristeza, dirigirem o meu estado de espírito. Tudo bem, realmente, os pensamentos impactam no estado de espírito, mas isso não me torna refém deles. Por quê? Porque eu posso lidar com esses pensamentos. É o momento em que eu tenho que pôr em xeque a qualidade deles. Não, esse pensamento não vai me dominar. Esse pensamento não vai me dominar, tem outras alternativas, tem outros pontos de vista. Eu critico ferrenhamente o pensamento e eu determino algo diferente na minha vida. Não faz sentido esse pensamento. Não faz sentido esse pensamento, porque isso, porque aquilo, tem esse ponto de vista, tem aquele outro ponto de vista. Se uma pessoa me deixou é porque não era para estar na minha vida. Se eu fui ofendido, eu tenho a plena consciência de que uma pessoa que fere é uma pessoa que está ferida e ela só me feriu porque ela carrega um ferimento. Então chega. A gente já tem entendimento suficiente para acabar com esse pensamento. Então esse pensamento não vai mais me assombrar e a partir desse momento ele não faz mais sentido algum. Eu elimino o pensamento, eu acabo com o pensamento. E a partir daí eu dou a chance, eu crio um ambiente de nascer um pensamento, para nascer um pensamento melhor. Eu começo a pôr o meu cérebro num estado ferrenho de crítica. Porque a filosofia, além de ter influenciado o mundo inteiro, a filosofia ela trouxe respostas que o mundo ainda não tinha. Porque o estoicismo na época foi uma das maiores escolas que influenciaram até mesmo os imperadores romanos. Por quê? Qual era o principal produto da filosofia? Qual era a regra-chave da filosofia? A crítica. A crítica sempre foi a chave da filosofia. A crítica sempre foi a chave da filosofia. E a filosofia produziu os maiores pensadores da história. Pessoas que não aceitavam as coisas como eram, mas buscavam múltiplas formas de ver o mesmo fenômeno. Buscavam diversos pontos de vistas acerca daquele mesmo fenômeno. Por que os filósofos faziam isso? Por que criticavam? Por que questionavam? Porque eles queriam descobrir a verdade acerca das coisas. Porque eles queriam obter um conhecimento mais amplo acerca daquilo. Porque tudo aquilo que eu conheço, eu obtenho um domínio ainda maior sobre aquilo. Tudo aquilo que eu busco conhecer, eu aumento, eu expando o meu domínio sobre aquilo. É por isso que a psicologia ela tem que ser um conhecimento que todo mundo deve possuir. Por quê? Porque não é só o psicólogo que tem uma mente. Toda pessoa do mundo tem uma mente. Toda pessoa do mundo tem uma psique. E se eu tenho uma psique, eu preciso entender essa psique e lidar com essa psique. E explorar, aprender acerca da psique, me dá um domínio maior sobre ela. Se eu logo entendo que toda e qualquer interpretação que eu faço do mundo influencia como eu me sinto nele, olha só, eu já começo a ter um insight precioso aqui. Qual é o insight, Eric? A partir do momento que eu mudo as minhas representações, eu começo a atuar nos meus estados emocionais. Você vê que o conhecimento da psicologia muda a forma
como nós lidamos com nós mesmos, aí é que está o grande problema, né? Quem é que se aprofunda, né, na psicologia a não ser um psicólogo? Né? Eu costumo dizer que existem dois grandes erros. Né? O primeiro foi a psicologia ela ser algo que é ensinado somente para os psicólogos. E o segundo foi as pessoas não se interessarem muito por conhecer a sua própria mente. Então, isso é uma das coisas primordiais. A gente se interessar por conhecer a própria mente, porque a evolução está lá. A evolução está lá. A evolução ela está a partir do momento que eu amplio a minha visão de mundo. A evolução está a partir do momento que eu busco atribuir bons significados às coisas que ocorrem na minha vida. É aí que mora a saúde psíquica. É aí que mora a saúde psíquica. Vou dizer, não é só isso. O nosso corpo, ele é algo que é integrado. Tudo cointerfere em tudo. Então, muitas vezes a pessoa ela tá lá fazendo uma gestão psíquica, mas é relaxada com a sua própria saúde. O que acontece? Acontece que isso influencia, porque a sua mente, o seu cérebro, não é só pensamento e emoção. Seu cérebro é neurônios, neurotransmissores, seu cérebro é química. E a gente precisa cuidar dele nesse mesmo ponto de vista, nesse mesmo ponto de vista no qual a gente cuida também por meio dos pensamentos e das emoções. Então eu tenho que cuidar do meu cérebro, né, nessa área química, nessa área que diz respeito mais a área orgânica, da mesma forma que eu lido com ele na área psicodinâmica. Né? E muitas vezes a gente também não tem essa consciência. Então isso coopera também para uma saúde mental. E a gente não faz. Então, a partir do momento que a gente trabalha a nossa mente e busca o tempo todo aprender mais acerca da vida, que o tempo todo a gente busca aprender mais acerca de como funciona a nossa própria mente, o tempo todo a gente busca lidar com os nossos pensamentos e fazer um gerenciamento deles. Se nós, o tempo todo, estamos fazendo essas coisas, certamente a gente está evoluindo. Certamente a gente está evoluindo. E é nesse sentido que nós nos tornamos os nossos próprios evolutores. Né? Muitas vezes você pode estar dependendo de alguém para te desenvolver, mas a realidade é que quem obtém mais controle do seu desenvolvimento é você. É você. E a partir do momento que você empreende numa busca por cada vez mais evolução, você obtém. Você obtém. E uma coisa muito importante, sabe, que eu vejo minar muito a caminhada evolutiva das pessoas, é a partir do momento em que elas não respeitam o tempo. Nossa, isso é um grande problema. Quando nós não respeitamos o tempo. Evolução é algo que não vem do dia para a noite. Desenvolvimento é algo que não vem do dia para a noite.
Isso é trabalho. Isso é trabalho diário. Num dia, você se esforça para ser melhor que o dia anterior. E todos os dias você vive se esforçando para ser melhor que o dia anterior. E a partir do momento que eu busco aprender e que eu busco me desenvolver, que eu busco treinar, eu vou evoluindo à medida que o tempo vai passando. As evoluções, a evolução, ela é no dia a dia. Ela não é em um dia, ela não é em 3 meses, ela não é em um ano. A evolução é no dia a dia. Todo dia nós estamos evoluindo. Alguns mais, outros menos. Mas todo dia a gente está evoluindo. Todo dia tem uma experiência nova. Todo dia tem um conhecimento novo. Nós estamos evoluindo. Todo dia a nossa memória está sendo enriquecida com determinados arquivos, com determinados registros. E esses registros na memória que nós obtemos, né, explicando à luz do funcionamento da mente, esses registros na memória que nós obtemos, eles vão ser lidos, vão ser transformados em pensamentos que vão conduzir e dirigir nossa vida. Então é preciso que a gente, o tempo todo, esteja com as nossas antenas ligadas, né? Porque se tem uma coisa que eu aprendi é que você tem aquilo que você extrai. O que ocorre? Muitas vezes a gente tá caminhando, né? A gente está vivendo e a gente está extraindo coisas que não cooperam para a nossa saúde mental. É aquele momento em que a gente deixa de ouvir um audiolivro e vai assistir uma televisão, né? É aquele momento em que a gente busca coisas fúteis e trocamos pelas coisas que vai, de uma certa forma, nos fazer alcançar mais rapidamente os nossos objetivos. Uma pessoa que quer evoluir, ela não vai evoluir na frente de uma TV. Uma pessoa que quer evoluir, ela não vai evoluir consumindo a futilidade. Uma pessoa que quer evoluir, ela vai evoluir a partir do momento que ela faz o consumo de coisas que cooperem para uma evolução. O que coopera para uma evolução? São essas coisas que você tem que buscar. E a partir do momento que nós enriquecemos as nossas mentes com esses conteúdos que nos evoluem, é nesse momento que a gente começa a obter uma melhora significativa na forma como levamos a vida. Qual é o motivo, muitas vezes, que até mesmo leva uma pessoa ao estado depressivo, né? Eu tenho feito muitas pesquisas acerca da depressão e eu cheguei numa conclusão muito interessante acerca da memória depressiva. Ah, Eric, o que seria a memória depressiva? Se você parar para observar exatamente a forma como a mente funciona, você vai ver que tudo é registrado na memória sem que haja uma intervenção consciente. Ou seja, o registro na memória, ele acontece de forma inconsciente. Eu não seleciono o que vai ser registrado na memória. A partir do momento que eu obtenho aquele estímulo, esse estímulo já é registrado na memória.
Se a partir do momento que eu obtenho o estímulo já é registrado na memória, e se eu obtenho por meio do meu desejo, né? Porque eu posso estar indo em busca daqueles estímulos, né? É aquele momento em que você vai em busca de coisas mais fúteis, que não cooperem para uma evolução. Então, se eu estou indo em busca mais de coisas fúteis, o que eu basicamente eu faço? Eu recebo esses estímulos e esses estímulos eles são arquivados. De onde nascem os pensamentos? Os pensamentos vão nascer de uma leitura que vai ocorrer na sua memória. O que transforma a sua energia emocional? Ou seja, faz as suas emoções nascerem. São os seus pensamentos. Então, se eu tenho uma leitura de conteúdos ruins na memória, o que vai definir a qualidade dos pensamentos que serão produzidos no palco da minha mente? A qualidade desses registros. A partir do momento que eu tenho pensamentos de péssima qualidade, o que eu faço com as minhas emoções? As influencio negativamente. E a partir do momento que eu tenho emoções influenciadas negativamente, o que eu faço com o meu estado de espírito? Faço ele sucumbir. Um dos problemas da depressão é exatamente esse. A memória abarrotada de conteúdos que, de uma certa forma, são fúteis. São conteúdos que não cooperam para uma evolução. Então, a gente tem que cuidar com a forma que nós estamos lidando com a nossa própria mente. E buscar colocar na nossa mente coisas que vão alimentar a mente. É louco isso, né? Porque Tony Robbins, um grande treinador, ele diz: alimente sua mente. Essa é uma grande frase de Tony Robbins, inclusive foi uma das coisas que eu aprendi com ele. Eu tenho até um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre isso, alimente sua mente. Tony Robbins dizia isso: alimente sua mente, alimente sua mente, alimente sua mente, alimente sua mente. E só que Tony Robbins, ele só falava alimente sua mente. E eu sempre gostei de ir mais fundo nas coisas, sabe? É algo que é de mim, é buscar profundidade, não ficar só na superfície, mas ir na profundidade, descobrir os meandros, os detalhes, sabe? É uma coisa que eu gosto de fazer. O que basicamente eu fiz? Eu comecei a estudar de fato a psicodinâmica, a forma como a mente ela funciona. E, né, como eu já compartilhei com você em vídeos anteriores, o que basicamente acontece quando você está diante de um bom conteúdo, de um bom estímulo, ele é arquivado na memória e ocorre todo aquele processo, os pensamentos nascem, as emoções nascem e a gente acaba sendo o resultado disso. Se esses pensamentos que nascem foram pensamentos de altíssima qualidade, nossas emoções vão ser de altíssima qualidade e nós seremos o resultado desses pensamentos e dessas emoções de altíssima qualidade. E quando Tony Robbins dizia alimente sua mente, esse era o processo que explica o motivo pelo qual alimentar a mente é uma das coisas mais importantes. A partir do momento que eu lido com bons conteúdos, eu faço bons registros na memória. E a partir do momento que eu tenho bons registros na memória, eu tenho uma boa produção de pensamentos e de sentimentos. E então eu sou resultado de tudo isso.
de uma alimentação da minha mente, do nascimento de bons pensamentos e emoções que, de uma certa forma, eles vão fazer uma grande diferença em mim. É isso que acontece. Você alimenta sua mente, você enriquece sua memória com coisas boas e a mágica acontece. Né? E quais são uma das coisas que o depressivo faz aqui e que acaba comprometendo ele? Ele retroalimenta a negatividade entrando na espiral da morte. Ele deixa os pensamentos e as emoções, ele começa a ruminar essa produção, ou seja, ele começa a incentivar essa produção, e a partir do momento que ele rumina ainda mais o passado, todos aqueles traumas, aqueles momentos que ele devia questionar, duvidar, criticar, a partir do momento que ele rumina, ele gera uma produção mais similar àquilo. Ou seja, ele empodera a produção negativa que ele tinha. Quanto mais pensamentos e emoções negativas eu produzo, mais registros desses pensamentos e emoções eu faço na memória. Por quê? Não é só o que você recebe externamente que é registrado na sua memória. O que você cria aqui dentro também é. É por isso que nós fazemos essa gestão psíquica da dúvida, da crítica, do questionamento, da determinação. Por quê? Isso vai gerar novos pontos de vista que vão ser também arquivados na nossa memória e que vão entrar em conflito e que vai ser mesclado com os arquivos negativos que nós já carregamos. Essa é a reedição, porque a memória, nada de lá pode ser deletado. Não tem como você deletar. Por quê? Isso você pode fazer no computador, né? Você vai lá, pega o arquivo, aperta a tecla delete, o arquivo vai para a lixeira. Mas aí, dentro da sua mente, você não pode fazer isso, não. Não tem como. Então, tudo que você pode fazer é reeditar. Ou seja, transformar o conteúdo. E é exatamente isso que é feito a partir do momento que eu duvido, questiono, critico, a partir do momento que eu faço uma gestão psíquica e determino coisas novas, determino coisas boas, é assim que a gente evolui. A partir desse momento, a gente gera evolução e a gente, de uma certa forma, transforma a nós mesmos. Paulo, na Bíblia, né, tem uma passagem muito interessante aonde ele diz que tudo aquilo que seja de boa fama, que seja bom, que seja relativo ao amor, à paz, nisso pensai. Incrível isso, né? Olha só. Tudo aquilo que seja bom, que seja agradável, que seja louvável, que seja relativo ao amor, à paz, a coisas boas, nisso pensai. Por quê? Por quê? E Paulo, ele estava comprometido com a transformação da mente. Não é à toa que ele diz num versículo, né? Sejais transformados pela renovação da vossa mente. Né? E cadê que nós fazemos isso?
Por que nós não buscamos, em muitos momentos, ficar mais conectados com tudo aquilo que é positivo, bom, de boa fama, relativo à paz, ao amor? Por quê nós não fazemos isso? É exatamente aí onde a gente tem falhado. É exatamente aí que a gente tem falhado. E Pedro vai dizer lá depois, no próprio livro de Pedro, tudo aquilo que, se não me engano, é tudo aquilo que te escraviza, te domina. Eu acho que é isso. Pedro vai dizer isso. Tudo aquilo que te controla, te domina, te escraviza. Eu não lembro agora com as palavras exatas, mas ele quer dizer que, basicamente, tudo aquilo que tem muito controle sobre você faz você se tornar escravo dele, entende? E Pedro, ele estava, de uma certa forma, falando sobre sentimentos e pensamentos ruins, sem dúvidas. Sem dúvidas ali, Pedro estava falando sobre a escravidão que sofremos como resultado do aprisionamento da nossa própria mente. Pedro estava falando disso. Sem contar que eu não tenho dúvida que Pedro teve uma baita crise depressiva depois que teve aquela experiência com Cristo. Cristo diz, ó, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E foi o que aconteceu. Imagina como se sentiu Pedro ao ter que lidar com a culpa de ter traído o próprio mestre, homem que milhões de vezes disse que amava ele. Então, certamente Pedro teve momentos péssimos e eu não tenho dúvida de que esse versículo seja fruto seja ele contando exatamente o que ele viveu, né, como produto desse momento. Doido, né? Então, eu espero, né, que basicamente você tenha entendido esse vídeo e é assim que a gente causa evolução, é assim que a gente evolui. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.